Meus caros amigos, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É o mandato de Cristo. Ide e anunciai. Percebam que o Evangelho está no imperativo. Não se trata de um pedido, é uma ordem. Todo batizado é chamado a proclamar em alto e bom som que Jesus é o Filho de Deus, a boa nova do reino. O Evangelho de hoje, amados, que nós lemos é de Lucas, capítulo 18, versículos então de 9 a 14. Acompanhe conosco. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, o tema da oração. Esse é um tema recorrente no Evangelho de Lucas, que aparece com frequência. Se folhearmos as páginas da narrativa do relato de Lucas, encontraremos Jesus diversas vezes em oração, se colocando em oração. Não só nos ensina a orar, mas como ele também se propõe e se revela como modelo de oração para todos nós. Na semana passada, Jesus falava de uma característica da oração, que é a perseverança, a oração insistente, perseverante. Santa Mônica orou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. E hoje, Jesus então fala da sinceridade na oração, que a nossa oração deve ser sincera. É interessante aqui 2 figuras, o publicano, que é o pecador público, é aquele que não esconde o seu pecado. Ele não tem como esconder o seu pecado, no caso as prostitutas, os cobradores de impostos e tantos outros, que não tinham como esconder o seu pecado. Os fariseus também eram pecadores, mas escondiam o seu pecado, viviam uma vida religiosa de aparência. E o fariseu se coloca no templo diante de Deus como alguém que é credor diante de Deus, como se Deus devesse a ele alguma coisa. Ele começa a se autoelogiar, porque eu sou um homem que rezo, eu não sou como os ladrões, não sou como os demais que são pecadores. Ele começa a se autoelogiar diante de Deus e reconhecendo então que ele é perfeito e que Deus, por sua vez, é que estaria devendo algo a ele ou alguma recompensa. Uma atitude bem diferente da do publicano, que ingressa no templo com humildade, sequer levantava a cabeça, não olhava para o céu, batia no peito com humildade e dizia: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. É assim que nós devemos agir diante de Deus. Diante de Deus somos todos devedores, não somos credores. Deus não nos deve nada, nós é que devemos a Ele. Devemos a Ele o dom da vida, o dom da saúde, a família que temos, o dom da fé e tantos outros inúmeros benefícios. O fariseu tem uma religiosidade estranha, baseada no mérito. Cumpridor de leis e de normas, ele se julgava perfeito e irrepreensível diante de Deus. Já o publicano colocava-se como um mendigo diante de Deus, totalmente necessitado da graça de Deus. É assim que deve ser a nossa oração.
Nos colocamos diante de Deus com nossas fragilidades, pedindo a Ele que Ele ouça a nossa oração humilde, a nossa oração sincera. Que não nos coloquemos diante de Deus como credores, como se Deus nos devesse algo, ou como se Deus devesse atender nossos caprichos. Deus não atende caprichos. Deus atende às nossas necessidades no tempo dele, e não nossos caprichos. E é isso que o publicano então nos ensina hoje. E Jesus termina com aquele ensinamento belíssimo: quem se humilha será exaltado, como fez Nossa Senhora. E Deus olhou para a humildade de sua serva. Vamos participar esse final de semana também da coleta missionária, de coração, fazendo a nossa doação de acordo com as nossas necessidades, para sermos solidários com a Igreja no mundo inteiro, sobretudo naquelas áreas missionárias onde a missão é muito mais pesada. Um grande abraço a todos e uma semana muito abençoada para você e a sua família.